e as políticas públicas para a agroecologia. Para dar início aos trabalhos, vou convidar os membros da primeira mesa, começando pelo Sr. Embaixador de Missão Timor-Leste junto da CPLP, Antonito Araújo, o Sr. Dr. Engenheiro Manuel Lapão, Diretor de Cooperação do Secretariado Executivo da CPLP, o Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, Políticas Públicas e Administração-Geral, em representação de Luís Capolas Santos, Ministro da Agricultura de Portugal, o Sr. Héler Muteia, atual representante da FAO em Portugal, o Sr. Carlos Mielitz, representante da Divisão de Parcerias da FAO Roma, o Sr. Shaidur Rahman, coordenador da Rede Internacional de Segurança Alimentar do IFSN, o Sr. Belarmino Gilembi, Diretor-Geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA de Angola, representante do mecanismo da sociedade civil CONSAN, e, por último, a Sra. Doutora Júlia Alves, Presidente da Atuar, a representação do Secretariado do Mecanismo da Sociedade Civil CONSAN. Passo a palavra ao Sr. Embaixador Antonito Araújo. Obrigado. Bom dia a todos. Colegas aqui da mesa, das cadeiras, digo eu, não faço uma grande intervenção, sou apenas em nome da Presidência, para o tempo timorense, BN 2014-16, que já vai acabar, brevemente dar boas-vindas aos participantes e desejando um sucesso nestes 2 dias de reunião ou de reflexão. Trata-se de continuidade de um trabalho, de um serviço, de um programa decidido desde 2011. Portanto, são essas minhas palavras, mais uma vez, desejando que tenhamos sucesso durante estes 2 dias. Aproveito também para informar, enquanto representante de Timor-Leste, que a delegação de Timor chegava ontem, mas houve um falhanço, então chega hoje ao meio-dia. Espero também que a delegação de Timor faça tenha uma participação ativa durante estes dias. E, dando parabéns, por último, ao diretor aqui da Cooperação, Dr. Manuel Lapão, por esta organização e pelo pessoal aqui da casa, que fizeram com que fosse possível a reunião, o trabalho destes 2 dias. Obrigado. Passo a palavra ao Dr. Manuel Lapão. Senhoras e meus senhores, muito bom dia. Começar em nome do Sr. Secretário Executivo por agradecer a presença de todos. Naturalmente, as nossas primeiras palavras são dirigidas aos representantes dos Estados-membros da CPLP, agradecendo a sua presença e o apoio que dão a este secretariado na montagem do exercício que hoje tem lugar. Depois, um reconhecimento muito particular ao mecanismo da sociedade civil da CPLP por todo o trabalho que tem realizado e pelo impulso que tem dado a esta importante agenda da nossa comunidade. O Sr. Secretário Executivo pediu-me para vos transmitir que no momento em que a solicitação de cedência das instalações da CPLP foi efetuada, não houve qualquer hesitação em atender a esse pedido, e é para nós muito relevante que a sessão que hoje se inicia e terá continuidade amanhã possa ser entendida quase como uma reunião prévia e preparatória da importante reunião que terá lugar no Brasil junto da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que será a segunda reunião do nosso Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. Eu tenho algo mais preparado para dizer, não sei exatamente o tempo que nos é destinado, mas gostaria hoje, acima de tudo e de uma forma muito informal, poder refletir convosco 3 ou 4 questões que acho que são absolutamente essenciais sobre este exercício. Desde logo, dar-vos conta de que, ao ser aprovada a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP, este instrumento veio introduzir na nossa comunidade
algo que provavelmente nós ainda não soubemos reconhecer na sua plenitude. Mais do que um exercício técnico de aprovação de um instrumento de cooperação para o tema da segurança alimentar e nutricional, esta estratégia permite e vem trazer à CPLP um espaço e um caminho para um diálogo político entre os Estados e, dentro dos Estados, ao nível das diferentes sensibilidades que compõem cada um dos Estados-membros da CPLP, bem como depois a transposição dessa energia para a nossa comunidade. É um exercício que claramente está focado, em termos dos seus objetivos finais, no atendimento àqueles que são os grupos mais vulneráveis da nossa comunidade, que trabalha sobre um tema essencial da promoção dos direitos humanos e do desenvolvimento humano. Desde logo, como sabem, a estratégia propõe-se a consagrar, no longo prazo, o direito humano à alimentação adequada, e esse é um objetivo que é absolutamente essencial para todos os nossos Estados-membros. E, talvez, aquilo que seja mais rico reconhecer é que a estratégia permitiu criar um mecanismo de cooperação permanente e abrangente, com cariz transversal, que, tendo por base a agricultura, a alimentação e a nutrição, possui um potencial absolutamente extraordinário de ligação a outras áreas que a CPLP acompanha também de forma evidente. São claras as ligações que são possíveis de estabelecer com os temas da educação, com os temas da saúde, com os temas do ambiente, com os temas da economia e empresariado, e por isso mesmo a riqueza do exercício está ainda muito por absorver, por trabalhar no contexto da nossa comunidade. Tendo dito isto, e reconhecendo este potencial, será também injusto dizer que os Estados-membros da CPLP não estiveram atentos a esta matéria. Isso não é verdade, antes pelo contrário, e o que se pode até reconhecer é algo de politicamente relevante. A 10ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo, que teve lugar em Dili, aprovou uma resolução que coloca este tema na pauta da CPLP de forma permanente até 2025. E foram os chefes de Estado que aprovaram esta resolução. Portanto, o compromisso político é um compromisso político de altíssimo nível, é um compromisso político que, em alguns casos, necessita de reforço de recursos para a implementação de todas as atividades e de todos os projetos que se espera, mas que encerra em si um potencial muito concreto e efetivo para incrementar os níveis de desenvolvimento dos nossos Estados-membros. E eu acho que isso deve ser reconhecido e é absolutamente relevante. E quando se diz que a CPLP, por vezes, não faz muitas coisas, neste caso a CPLP tem muito feito e a dificuldade é de reconhecimento ou de comunicação daquilo que a CPLP tem feito para outros contextos. Hoje, durante, penso eu, a segunda mesa, terão o professor Francisco Sarmento, que vos irá falar um pouco sobre o que esteve na origem da criação deste mecanismo, nomeadamente do Comitê de Segurança Alimentar da CPLP, e seguramente que ele vos irá transmitir que quando a experiência da CPLP é comunicada a outros contextos regionais, e vamos apenas dar o contexto específico da FAO em Roma, muitos dos próprios técnicos da FAO em Roma não conhecem e, portanto, têm dificuldade depois também em comunicar com os seus Estados-membros, não conhecem o exercício e as virtudes que o mesmo tem e aonde é que ele pode chegar. Nós temos aqui um representante da FAO, dois representantes da FAO neste painel que vos vão dar conta, e eles têm trabalhado muito para que esta realidade possa ser contrariada, mas temos um exemplo recente de quando, nas atividades preparatórias da próxima reunião do Comitê Mundial de Segurança Alimentar, que terá lugar em Roma agora no final do mês, foi explicado que a CPLP, a partir de Dili, em novembro último, começou a trabalhar de forma articulada entre os diferentes mecanismos de participação e que, por exemplo, nesta reunião de hoje temos a possibilidade de juntar à sociedade civil um mecanismo de participação do setor privado, dos parlamentares e das universidades. Esta riqueza de diálogo, esta riqueza de comunicação necessita de ser melhor comunicada por parte da nossa comunidade para permitir, talvez, uma maior obtenção de recursos que nos faltam para algumas das ações que ainda estão por concretizar. Mas isto não significa que o caminho feito até ao momento seja um caminho de insucesso, antes pelo contrário, é um caminho de grandes sucessos. No outro dia, quando nós temos um projeto de apoio da FAO à implementação, temos vários projetos, um com recursos brasileiros, outros com recursos diretos da FAO de apoio à implementação da Estratégia de Segurança Alimentar, e
um dos consultores reportou que em São Tomé e Príncipe tinha sido criado o Conselho de Segurança Alimentar Nacional da CPLP e 2 ou 3 dias depois que os estatutos do Conselho de Segurança Alimentar da Guiné-Bissau também estavam aprovados. E isto quase no termo daquilo que é o contrato que acaba em outubro. Os resultados obtidos nestes últimos 2 meses levaram-me a fazer uma pequena brincadeira, e o Carlos também acho que estava nessa comunicação, de comparar isto, desculpem-me os sportinguistas, àquilo que o Benfica fez nos anos 60 e que são conhecidos os 5 minutos à Benfica, não é? Portanto, nós conseguimos, no último mês e meio, produzir muito mais do que aquilo que seria esperado e já era expectável quando um contrato estava praticamente a ser finalizado e alguns antecipavam que nós não conseguiríamos. E estava eu a falar-vos dos avanços. Esses avanços são absolutamente notáveis. Nós podemos reportar como avanços alguns que parecem muito singelos, mas são de facto importantes. Desde logo, e isso foi um passo absolutamente determinante, foi a instalação do escritório de ligação da CPLP com a FAO, que o Dr. Muteia aqui presente é o seu representante, aqui na sede da CPLP em Lisboa. Foi um diálogo estruturado com o governo português. O governo português entendeu a importância de deixar que o escritório que estava junto do Estado português, com instalações cedidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, se transferisse para a sede da CPLP, dando-lhe assim uma dimensão de ligação regional à comunidade que foi muito importante do ponto de vista estratégico. Este foi um primeiro avanço e nós temos que o reportar como um avanço importante. Outro avanço que nós podemos dizer é que, quando a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional foi aprovada, ela não foi aprovada por vontade de um único Estado. Foi um exercício que foi partilhado, obviamente que houve uma experiência prática que esteve por trás e que serviu de inspiração, mas foi um exercício partilhado e aprovado de acordo com um plano de atividades, participado, colaborado, sugerido e depois aprovado por todos os atores nele participantes. Outro avanço interessante é que não existia, por exemplo, em língua portuguesa, um conjunto de diretrizes que a FAO foi lançando em outras línguas, diretrizes voluntárias para o cumprimento do direito humano à alimentação adequada, e hoje em dia, particularmente os senhores da sociedade civil que têm dificuldade, por vezes, em trabalhar com instrumentos escritos noutras línguas, dispõem destes instrumentos escritos em língua portuguesa, traduzidos para português, adaptados ao contexto da CPLP, e isso também é um avanço que esta estratégia permitiu e que deve ser reportado. Desde logo foram constituídos grupos de trabalho, dos quais o grupo de trabalho sobre agricultura familiar é também um avanço que deve ser tomado em linha de consideração e que deve ser reportado como um avanço importante. Em breve terá lugar a 4ª reunião deste grupo de trabalho, que irá seguramente subsidiar aquilo que é a reflexão que em cada um dos Estados-membros estará por fazer sobre a categoria da agricultura familiar, e a reunião que hoje tem lugar seguramente vai debruçar-se, que hoje e amanhã tem lugar, vão seguramente também debruçar-se muito, particularmente sobre este tema. Depois conseguiu-se algo que eu há pouco já referi, talvez não tenha ficado suficientemente claro, eu gostava de enfatizar, é que neste exercício nós temos hoje o envolvimento da sociedade civil, como se demonstra pela capacidade que nos trazem, que teve o potencial e a capacidade de estimular a nossa organização, de trazer o tema para dentro desta casa, de por vezes ser crítica e ser contundente nas observações que fez aos Estados-membros da CPLP e à organização como um todo no tratamento deste dossiê. Isso foi importante porque nos fez também perceber que haveria espaço para desenvolver outras matérias. Portanto, o envolvimento da sociedade civil, o envolvimento das universidades, eu não estou a ver a Maria Rita, vai chegar, está a chegar, o envolvimento das universidades, o envolvimento mais recente no sentido da constituição do mecanismo de participação dos parlamentares, que o Xavier está a dar um grande impulso e que está a trabalhar com os demais parlamentares da CPLP, que vai ser absolutamente determinante se nós algum dia queremos ter a possibilidade de consagrar nos contextos, nos preceitos constitucionais dos nossos Estados-membros o direito humano à alimentação adequada, o envolvimento do setor privado, que se fez em Dili em novembro e que está a ser robustecido, e hoje é com muito prazer que nós vemos aqui na plateia o Sr. Presidente da Confederação Empresarial da CPLP e o Sr. Presidente da Confederação Agrícola Lusófona, que nos têm ajudado na montagem deste exercício, e está ainda talvez por consagrar uma dimensão que nós devemos estar atentos nos próximos meses, ainda não foi possível, que é a dimensão do poder local. E quando estas dimensões de participação estiverem
devidamente consagradas, e elas estão a funcionar como eu já vos vou descrever daqui a pouco, nós teremos verdadeiramente aquilo que a CPLP deverá aproveitar neste exercício, que é quase a constituição de um Comitê Económico e Social de vontades e de reflexão daquilo que é o desejo de cada um dos Estados-membros para as políticas da segurança alimentar e nutricional. E o potencial que o Comitê de Segurança Alimentar da CPLP abriu, de que este posicionamento de conjunto, que esta voz ativa e participante possa levar aos chefes de Estado aquilo que é a capacidade de implementar políticas de segurança alimentar e nutricional e com isso influenciar as agendas nacionais, é algo que nós necessitamos de potenciar de forma muito clara. Não há nenhuma organização que eu conheça de base regional como a CPLP que possua um dispositivo tão avançado quanto nós temos. O potencial de continuar a trabalhar nestes termos, juntando diferentes vozes, diferentes atores do processo de desenvolvimento dos Estados-membros e alargar esta experiência que a segurança alimentar e nutricional nos trouxe a outros setores de intervenção da nossa comunidade, é verdadeiramente um potencial estratégico que a CPLP dispõe, que necessita de ser explorado, que necessita de ser incrementado. Mas talvez os avanços mais sensíveis que são possíveis de reportar com este nosso exercício é que quando a estratégia começou, não existiam conselhos de segurança alimentar ainda em alguns Estados-membros da CPLP. A estratégia foi aprovada em Luanda em 2011, depois aprovámos a criação do Comitê de Segurança Alimentar em Maputo em 2012. Estamos a falar de um prazo de 4 anos, parece muito tempo, não é assim tanto, mas nestes 4 anos nós conseguimos criar, inspirados muito na experiência brasileira do seu Conselho, que foi sempre, digamos, um referencial importante, criar o Conselho de Segurança Alimentar em Cabo Verde, onde não existia, está a funcionar, é uma plataforma de diálogo e o Aguinaldo poderá dizer-nos como é que ele funciona no seu país. Criar o Conselho de Segurança Alimentar em São Tomé e Príncipe, estatutos aprovados, uma reunião de criação do Conselho absolutamente participada, com 16 ministros, na presença do Sr. Primeiro-Ministro, algo muito interessante. A aprovação dos estatutos para a criação do Conselho de Segurança Alimentar na Guiné-Bissau, que entrará em funcionamento, esperemos nós, até o final deste mês. A reforma e o apoio a Timor-Leste na reestruturação do seu consantil para se adaptar a esta visão da CPLP e um trabalho muito próximo também com a estrutura em Moçambique do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar. Portanto, é um resultado que a CPLP e a FAO, que sempre nos apoiou tecnicamente, julgo eu, se podem orgulhar e que todos vós, enquanto representantes da sociedade civil e dos diferentes mecanismos aqui presentes, também, julgo eu, se podem orgulhar. E, portanto, para finalizar, porque eu acho que já estou a esgotar o meu tempo, eu não queria falar tanto, eu ontem tinha dito que queria falar 5 minutos, acho que já vou para aí em 10, mas se não for mais, eu acho que, apesar de tudo isto, ainda temos alguns desafios que convém ter presentes e que não devemos abrandar as nossas energias para a sua concretização. Se for possível a existência em todos os Estados-membros da CPLP de Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, a arquitetura que é possível montar e a sua coerência com o Conselho Geral da CPLP, com o Conselho de Segurança Alimentar da CPLP, e a possibilidade de trabalhar estruturadamente naquilo que é a base ao nível dos Estados e elevar esse máximo denominador comum aos chefes de Estado e depois, com base nisso, conseguir financiamento internacional para a implementação de projetos em favor dos mais desfavorecidos, particularmente dos pequenos agricultores familiares, é uma realidade que pode ser possível. Ainda ontem o Francisco me descrevia que a União Europeia, não vai-se lá perceber porquê, na sua estratégia de segurança alimentar agora para os países em desenvolvimento, voltou a apostar numa área que teoricamente estaria já, digamos, desarredada das prioridades, muito baseada na exploração agropecuária e, portanto, a segurança alimentar precisa da agropecuária, naturalmente, mas precisa de outros vetores que são também eles fundamentais e essenciais para a construção deste sistema. Segundo ponto, segundo desafio, a construção de capacidades a diferentes níveis, nomeadamente no domínio da segurança alimentar, tem que também estar muito alinhadas com os desafios contemporâneos. Ou seja, existe uma percepção, por vezes muito ideológica, do tratamento do tema, que tem que ser compaginada com aquilo que são os desafios mais modernos e com a capacidade de ter políticas multissetoriais num cenário fundamentalmente de exiguidade de recursos. E, portanto, a ideologia é bom, os ideais são fantásticos, os manuais que nós temos dos teóricos dos anos 60 são absolutamente fundamentais, mas, atenção, o mundo é um bocadinho diferente e temos que tentar gerar sinergias entre aquilo que é o ótimo e aquilo que é o possível face às limitações financeiras que são conhecidas.
E depois, a captação de recursos é um desafio tremendo. Eu creio que se tem feito omeletes sem ovos, não sei como é que isso é possível, mas a CPLP tem conseguido produzir algumas, mas não é sustentável, porque qualquer dia desaparece mesmo a galinha, não é? E, portanto, nem há omelete, não há ovo, não há galinha, não há nada. Um desafio para o futuro e na lógica da transversalidade, que a reunião extraordinária do Conselho em Dili também trouxe, e que acho que é um desafio próximo e não é de difícil concretização, é perceber em que medida é que nós podemos avançar com a constituição de um grupo de trabalho ligando as questões da alimentação, da nutrição e da saúde, e isto é algo que está no plano de trabalho, no plano de atividades, não parece que seja assim um desafio tão difícil de concretizar. Portanto, em resumo, é um vetor que tem despertado a atenção da CPLP, que tem projetado a organização internacionalmente, que tem resultados importantes, mas que pode ir ainda mais além, tornando a nossa organização, a nossa comunidade dos países de língua portuguesa, uma organização ainda mais relevante no panorama internacional e com exemplos e boas práticas que podem ser partilhados com outros contextos. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Eduardo Diniz, a representação do Sr. Ministro da Agricultura. Eu vou-lhes pedir só que sejam um pouco breves, arriscamos a não conseguir cumprir a agenda, e se porventura se sentirem mais confortáveis, se tiverem papéis, etc., se vierem para o púlpito, por favor. Sim, isto assim ainda era mais curta a minha apresentação. Muito obrigado. Começo por agradecer o convite que foi dirigido ao Sr. Ministro da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Rural, Dr. Capolos dos Santos, que infelizmente não pode estar presente, mas que pediu-me para transmitir aqui alguns apontamentos e que do meu ponto de vista pessoal também é extremamente gratificante estar aqui, porque o Gabinete de Planeamento e Políticas tem um papel muito ativo nas políticas públicas dedicadas à agricultura e do ponto de vista institucional, de relacionamento ao nível de cooperação, ao nível da FAO e ao nível, obviamente, também das políticas europeias, que em Portugal a política agrícola comum afeta bastante tudo o que se passa com a questão da agricultura. Saudar também aqui todos os presentes e aqui os colegas de painel e com este entusiasmo daqui da apresentação de Manuel Lapão, é muito gratificante ver que aqui o Fórum da Agricultura Familiar e da Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP é um fórum e é uma oportunidade de realmente de construir ou de continuar a construir algo que tem sido uma referência em termos de CPLP e de exemplo para outras geografias. Com efeito, a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional constitui um projeto pioneiro do combate à fome e à nutrição nos diversos países do mundo lusófono, já que é a primeira experiência alargada deste tipo. Trata-se de um esforço conjunto que dignifica os países da CPLP e os diversos parceiros envolvidos, reconhecido pela FAO, que tem vindo também a apoiar este projeto, e projeta ao mesmo tempo uma imagem de referência da CPLP a nível mundial. Um dos eixos desta estratégia prevê o apoio à agricultura familiar, como meio de resolver este problema da segurança alimentar e nutricional num espaço social e económico e linguístico com mais de 250 milhões de habitantes, em que mais de 20 milhões padecem ainda de subnutrição. A agricultura familiar, a nosso ver, constitui um grupo de produtores agrícolas que é o alicerce fundamental para a revitalização e a coesão dos territórios rurais, para a estruturação do tecido económico, social, cultural e regional e no desenvolvimento da produção e do comércio de proximidade. A agricultura familiar desenvolve uma atividade diversificada, não especializada, mas por isso resiliente, que lhe confere um papel muito importante na garantia da segurança alimentar, na sustentabilidade ambiental e económica e mesmo na conservação da biodiversidade, em que se alinham com soluções preconizadas no âmbito dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Conferência sobre as Alterações Climáticas acordadas no âmbito da ONU há um ano. Num mundo cada vez mais urbanizado e concentrador das populações e economias,
O reforço da economia familiar constitui uma política pública importante no combate à desertificação e à fixação das populações, promovendo a fixação das populações, combatendo, como eu disse, a desertificação humana dos territórios do interior, mais afastados dos centros económicos, mas sendo muito importante criar este equilíbrio entre as populações rurais e as populações urbanas, com a dignificação e só com sustentabilidade económica destas populações rurais é possível esta revitalização. As diretrizes do apoio à agricultura familiar, em fase de elaboração e de consulta no âmbito da Estratégia da Segurança Alimentar da CPLP, cuja análise decorrerá nesta reunião do segundo Fórum da Agricultura Familiar, constituem um marco fundamental para a definição da estratégia de desenvolvimento da agricultura familiar em todo o espaço lusófono. Temos grande esperança que seja possível finalizar este trabalho a fim de possibilitar a sua aprovação na próxima reunião do COSAM prevista para novembro no Brasil. Em Portugal, a agricultura familiar concentra mais de 90% das explorações agrícolas e 80% do volume de trabalho, embora com dimensões muito variadas em termos da sua dimensão, quer económica, quer física. Embora tenha havido uma grande redução da população agrícola nos últimos anos, apesar desse decréscimo, tem-se mantido ao mesmo tempo, embora com um ligeiro decréscimo, a superfície dedicada às explorações agrícolas. E existe mesmo alguma otimismo em termos da atividade agrícola e também da agricultura familiar. Portugal está abrangido pela Política Agrícola Comum, que tem um modelo de agricultura multifuncional, o chamado modelo europeu de agricultura, que é algo que é muito importante e que encaixa com a agricultura familiar, dando alguma margem também para Portugal nas suas decisões. E neste contexto, Portugal recentemente decidiu reforçar o apoio à agricultura de pequena escala para os pequenos agricultores, quer através do aumento de apoios a este tipo de explorações, quer também ao apoio ao seu investimento, ao investimento na modernização destas explorações. Com efeito, a atratividade da exploração agrícola e em particular da exploração agrícola familiar é extraordinariamente importante para o seu rejuvenescimento e para a sua vitalidade, porque é na questão da modernização e no investimento nestas explorações que podemos garantir o fornecimento de matérias-primas alimentares e não só, e o desenvolvimento das populações rurais e dos territórios rurais. E termino reforçando a mensagem do Sr. Ministro da Agricultura sobre a sua expectativa do sucesso da realização deste segundo fórum e desejo também que os trabalhos corram bem ao longo destas jornadas nestes 2 dias. Muito obrigado. Passa a palavra. Muito obrigado. Cumprimento a todos. Cumprimento não só em meu nome pessoal, mas em nome da FAO. Estamos aqui alguns colegas da FAO, não apenas eu próprio, mas também o Carlos Mielita está aqui ao meu lado, mas também tem o colega Maurício que está lá atrás, que trabalha em Accra, que também pode ser consultado. Ele está a coordenar um projeto importante nesta nossa estratégia. Eu sei que o moderador está um pouco nervoso com o tempo. Eu tenho a fama de falar muito, de falar demais, de facto. É um hábito que adquiri, como alguns que me conhecem sabem que eu fui político, e este defeito que eu adquiri como político é difícil de acontecer. Mas hoje vou ser muito breve, pode ficar tranquilo, estou muito atento. Para além dos agradecimentos e as boas-vindas que já foram dados, queria dizer que estamos todos no mesmo barco e a FAO se compromete com este ideal da CPLP, ligada à agricultura e segurança alimentar. Desde a aprovação da estratégia que nós temos mostrado a nossa presença em todos os quadrantes relacionados com este desafio. Eu queria hoje, em nome da FAO e de todos os colegas aqui presentes,
dizer que continuamos e estamos juntos. E é essa reflexão que eu quero que façamos no momento de trazermos as preocupações, os problemas, as propostas de solução, que haja consciência de que estamos juntos neste barco e que temos de continuar juntos. E desde já também agradeço a presença aqui do Presidente da Confederação Empresarial e do Presidente da Câmara Agrícola Lusófona, que demonstra que a nossa estratégia tem mesmo que ser multi-atores e multissetorial. É importante que estejamos presentes, porque os sistemas alimentares hoje estão cada vez mais complexos e há desafios enormes, desafios económicos, sociais e também ambientais, as questões demográficas, a questão de mudança de hábitos alimentares, a questão da urbanização, a questão do desperdício, todo um conjunto de elementos que nos obrigam a trabalhar com ponderação, com reflexão, com inteligência e também com sabedoria. E é importante que possamos estar juntos, aquilo que já foi referido. Criamos uma plataforma de colaboração e cooperação que nos permita superar esses desafios e esses obstáculos. Eu estive a dar uma olhada nos temas que vão aqui ser refletidos. Alguns são mesmo pertinentes. A questão do acesso aos recursos naturais, particularmente a terra, a questão da dignificação da agricultura familiar, a questão das políticas no qual está inserido aquela política de compras públicas e toda a questão da liderança e da governança, que é importante para equalizar e para equilibrar toda a nossa abordagem. Então, creio que nós estamos bem preparados para mantermos viva essa chama. Manter viva essa chama, porque exatamente há um compromisso político em relação a este tema, mas esse compromisso político não veio do acaso. Ele surgiu porque houve um contexto que foi gerado. E nós precisamos manter esse contexto, esta pressão, para que o compromisso político se mantenha. Portanto, esse compromisso político tem que ser alimentado. E eu acredito que na reunião do CONSAN e na própria cimeira, na própria cúpula que vai acontecer no Brasil, nós levantaremos bem alto esta bandeira da importância de valorizar aquilo que é um direito fundamental de cada um dos cidadãos da CPLP. É importante que nessa reunião do CONSAN possamos reafirmar não só o compromisso de cada um dos atores, mas também o compromisso de mantermos viva a chama da segurança alimentar e nutricional como um direito, como uma responsabilidade de cada um de nós. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. O representante, senhora Muté, já apresentou o ponto de vista da FAO, né? Talvez apenas especificar a minha função. Eu trabalho na oficina de cooperação e capacitação, fazendo a relação da FAO com os diversos atores não estatais, né? Sociedade civil, universidades, cooperativas, etc., parlamentares, né? E entre algumas coisas que eu me ocupo, há um ano eu me ocupo da CPLP também, né? Então, para nós é um motivo de muito prazer e satisfação ver eventos como esse e a sucessão de eventos foi relatado há pouco, né? Criação de conselhos, legislações, etc., e o que nos estimula mais ainda e nos fortalece também para reivindicar dentro da FAO o apoio para esse tipo de iniciativa, né? As demandas que a gente recebe lá são 4, 5 vezes maiores do que a disponibilidade que a gente tem, né? Então, mostrar bons exemplos de sucesso, nos ajudam muito a poder reivindicar mais apoio para atividades dessa natureza e, na medida do possível, contem com a nossa ajuda em Roma. Obrigado. Toma a palavra Blarmino Djilembi. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de sublinhar o facto de que estarmos todos aqui, governo, sociedade civil, setor empresarial, em si representa para o mecanismo da sociedade civil um fator importante, porque constituiu uma oportunidade de, sobre a mesma mesa, podermos debater eventualmente com visões diferentes em relação a alguns dos assuntos que estejam em cima da mesa, mas, sobretudo,
fica a oportunidade de podermos discutir, mesmo aqueles aspectos que representam ainda diferenças, algumas não tão fraturantes, outras eventualmente sim, mas provavelmente esse é um dos grandes desafios que motiva o mecanismo de sociedade civil, que é procurarmos articular o máximo possível para que as diferentes conquistas que ao longo do tempo se vêm dando encontrem músculo e resiliência para que não ocorram retrocessos em alguns ganhos que vemos observando ao longo destes anos. Para o mecanismo da sociedade civil há um marco importante que ocorreu em Angola em 2007, quando realizou-se um seminário internacional sobre o direito à alimentação e desenvolvimento rural. Foi financiado pela FAO e pela União Europeia, em que participaram os companheiros de Moçambique, do Brasil, um período de uma certa efervescência também no Brasil sobre essas temáticas da segurança alimentar. E naquela altura foi estimulada a criação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, o que de resto, de alguma forma, veio a ocorrer em vários outros países aqui representados. Parece-nos a nós que saiu dali uma lição de que, articulados, era possível elaborarmos prioridades, estratégias de ação. Por isso, talvez, neste momento, também possamos dizer com alguma satisfação que em vários dos nossos países conseguimos elaborar as estratégias. É um passo pequeno, mas é um passo importante. É verdade também que tiramos uma lição que essas estratégias previam, em consequência, que se estabelecessem os mecanismos de governação. E, com uma ou outra exceção, em muitos dos nossos casos, esses mecanismos não avançaram muito. E provavelmente está aí uma das lições para o futuro, numa perspectiva mais integrada da CPLP, de analisarmos o papel do mecanismo institucional de governação. Tivemos várias experiências em que a estratégia está lá, todos nós estamos de acordo que as ideias são importantes, as prioridades são consensualizadas, mas não temos o ganho de conjunto, que é a existência e funcionamento da estratégia. Muitas das ações bastante relevantes acabaram sendo executadas de maneira avulsa e perdemos esse ganho de conjunto. Parece-nos a nós que esta é uma lição fundamental quando temos que analisar hoje o CONSA CPLP. Neste momento, nós temos também que olhar com um certo sentido de encorajamento o facto de termos avançado com a questão das diretrizes. Parece-nos a nós que as diretrizes para o apoio à agricultura familiar ao nível da CPLP têm um certo caráter inovador, mas também é um instrumento de advocacia que pode ser utilizado individualmente em cada um dos nossos países, porque ela configura e traz dentro de si aspectos que são estruturantes para as nossas sociedades, nomeadamente a questão da agricultura familiar, a questão da governação da terra, a agroecologia, as compras públicas, são temas hoje centrais no desenvolvimento, na inclusão e também na estabilidade dos nossos países. Portanto, parece-nos a nós que está aqui um instrumento que deve ser valorizado. Eu estou a insistir na valorização dos pequenos ganhos, porque temos estado a aprender que às vezes tentamos correr, mas depois
aprendemos que temos que andar mais devagar e sermos mais sólidos nas conquistas. E nesse caso, um dos aspectos importantes é valorizar aquilo que foi feito, com muita dificuldade, mas que resulta dessa construção conjunta. Temos preocupações no contexto da rede da sociedade civil. Nós hoje assistimos nos nossos diferentes países, em alguns casos mais do que noutros, um reconhecimento público explícito do papel da agricultura familiar no combate à pobreza, no combate à exclusão social. Em alguns casos até é politicamente correto defender a agricultura familiar. Mas o desafio que eu gostaria de enumerar é desde o apoio público explícito a ações práticas. Portanto, muitas vezes nós nos deparamos com algum hiato ali. E creemos que este é um desafio. Também não temos muitas ilusões em alguns casos, porque compreendemos que o apoio ao setor da agricultura familiar de forma estruturada, articulada, mexe com interesses, mexe com determinados ganhos de determinados setores. Portanto, há aqui um campo de negociação permanente, porque entendemos que não temos muita volta a dar se queremos uma sociedade, um mundo mais equilibrado, mais justo. Dizíamos nós, há dias, na nossa reunião, que a agricultura familiar em muitos dos nossos países é provavelmente o principal veículo para promover a redistribuição da riqueza. E sabemos que os processos de redistribuição da riqueza nem sempre são pacíficos. Mas está aqui um desafio, claro, da construção conjunta e da articulação permanente. Temos também preocupações em relação ao financiamento. Foi dito aqui que é preciso divulgar mais as boas práticas, né? Para que essas boas práticas sejam conhecidas, mesmo que na FAO recebam mais pedidos do que a disponibilidade, né? Mas nós vamos insistir, porque entendemos que esse é um aspecto importante, é preciso continuar a financiar esse mecanismo e esta concertação. Temos também preocupações relativamente a algumas dúvidas que têm-se levantado sobre o papel futuro do Brasil nesse mecanismo. Nós temos convicção de que muitas das lições, quer em matéria de compras públicas, em matéria da agroecologia, sobretudo ao nível do mecanismo da sociedade civil, estamos convencidos que muitas lições fomos beber das experiências de diálogo e de concertação social que se desenvolveram ao nível do Brasil. Temos algumas preocupações relativamente a relatos que vamos recebendo e é algo que vamos, ao nível do mecanismo, acompanhar, porque entendemos que o Brasil joga um papel importante em toda essa concertação que vem sendo feita ao nível da sociedade civil. Enfim, reafirmar o compromisso do mecanismo da sociedade civil, sobretudo ao nível da segurança alimentar e nutricional, de continuarmos a dar o nosso contributo positivo, o nosso contributo com outras ideias, com outras referências, mas sobretudo no sentido de buscarmos os consensos necessários para aqueles objetivos que são mais largos para a nossa sociedade, para a humanidade e por aí em diante. Muito obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra ao Shaidur Rahman. Thank you. I feel really honored to be here. I'm sorry I can't speak Portuguese, and my knowledge in Portuguese language is less than zero, so pardon me. So I hope you will bear with my bad English as well. So having said that, I'm really honored to be here with this esteemed panel who are extremely knowledgeable and represent their countries and their organizations.
and with the esteemed guests and the audience, good morning. I am the Global Coordinator for International Food Security Network. We work in about 40 countries in 5 continents, and we have been working with the food security organizations for the last 12 years. We work with around 1,100 organizations in the world. Now, having listened to the panelists who have been discussing about the family farming issues, they're quite in-depth, and my poor knowledge about Portuguese told me that they have significantly covered all the issues that the family farming now faces. We all know that the world has about 800 million people who goes hungry every day. The number has remained more or less constant, though the level of poverty and malnourished people, hungry people have, percentage-wise, have gone down significantly over the last 25 years. But the question remains that why is this number not going down? And we also know the majority of the people, or from these hungry people, are actually from the people who are producing food. People who are producing food, they consist about 70% of the hungry people. Why is that? And these people are from the family farming. One of the reasons that we have learned working with so many organizations in so many countries is that gradually these families are losing access to their land. People are getting less and less interested in agriculture because they don't carry any value, they don't give any dignity for this profession. There is a gradual increase of corporate aggravation. They're feeding the nations with monocropping culture. And the people who had been producing food for all of us have been prey to the corporate greed. We all know that even like 50 years back, if we look at the pattern of agriculture in the most of the part of the world, we would see that small farmers, those who we are calling the family farmers, were smallest entrepreneurs. They would undertake decisions what needs to be produced, and they had a multiple and variety of productions in their hands. But with the emergence of the corporate agriculture, which does not produce more than 15% of the world's food, by the way, they're coming up with their new kind of technologies, monocropping, pesticides, fertilizer, and their own kind of seed to actually take out the small farmers' control over food. And this has made them and converted them from a small entrepreneur into the agricultural labor. Even if we are not a believer of a Marxist theology, we all know this was bound to happen. But is it making our world a fairer world? That is a good question for all of us. Now, I don't want to go back to history, but I would like to see a world, what will happen, say, for example, 30 years from now or 50 years from now. What will happen to the agriculture of this world? Who will produce food for us? We have few trends in front of us. One is a gradual and rapid urbanization of the world. We all know by 2050, the world will have more than 50% people living in the urban area. That will be concentrated just like we all know how they're concentrated in the big cities. So if we say that by 2050 we have a population of 9 billion plus people, which means we'll have urban population of 4.5 billion people. 4.5 billion people's food, where is it going to come from? Who is going to produce that food? We all know this number can increase rapidly with the industrialization, effect of climate change, and so many things. So we must ask ourselves how to retain the people who are producing the food for us into their profession. We cannot just force them to produce food for us. We must make their living a decent living. We must make their place a livable place. We must retain their rural environment and their ecology a living one so that they can feel comfortable and they're proud of what they have. Second point, I must say that if we look at the pattern of
land ownership nowadays, we'll see women who produce more than 60% of the food of the world own less than 5% of the land in the world. So when men go to work, for example, in the urban areas, women stay back in their home and keep producing food. Now, if we cannot ensure through our public policies, through pro-poor policies, an equal and fair share to land to the women, it will not be possible for us to retain them producing food. So we must make sure that women have a lot of access, equal access to man, ownership pattern for the food. I'd like to bring an example of Cambodia and Vietnam here, which I'm sure will not be quite very relevant, but it is quite a relevant thing for the countries who speak Portuguese language. In the 80s and 90s, when Vietnam was going through regimes of communism and they gradually shifted from that to a more liberal ideology, capitalist ideology, our friend there working there told us they had severe shortage of food in Cambodia and in Vietnam. So I asked them, what benefited you? How did you become so much food sufficient and now you're exporting food? They said, well, earlier we dependent on the government decisions for us to produce food, what needs to be produced, and they would take away food from us and again give us back the same food. But now they have given us the land and we have an independent choice of what to make food and how to make food more profitable for all of us. So we can see this is a more or less similar situation that we're facing throughout the world. Corporate technology, it's not like a government, communist government, but they're forcing us to make the decision on behalf of them, produce the same kind of food they want us to produce, use the same fertilizer they want us to produce. But if we are able to retain the ownership and sovereignty of the small food producers, give them the land ownership, allow them to choose what they want to produce, and make their organization stronger so that they can add up value throughout their value chain, they will increase their food manifold. This is the experience of Vietnam that I'm citing. On the land issues, on the ecological issues, we have similar experiences that we all know. That monocropping never helped to retain your ecology. And here comes the question of resilience of the small food producers. The history of agriculture, which is about 10,000 years old now, is now facing a paradigm change after the emergence of corporate agriculture. We all know for 10,000 years, agriculture has remained more or less same in terms of technology, in terms of organization. But after the emergence of corporate agriculture, capitalism in its essence, it is rapidly destroying the pattern of agriculture in the entire world. We all know this may not sustain for us. So my urge for next 2 days is to find out a way, how do we strengthen the organizations of the small food producers? And to me, this is not only an economic question, this is a political question. How do we ensure the negotiation capacity of the small food producers so that they can bargain with the public policies, so that they can actually retain their originality, so that they can actually talk about their own context while they're food producing. Food producers are not unilateral producers. They have hundreds of varieties, they react different situations and they adapt to different situations. Food producers in the highland will be definitely different from the food producer in the plain land. Fisher folks in the small river will be different from the fisher folks in the ocean or the sea. The people who go to fetch honey from the forest would be different from the people who are going to fetch honey from the hill. So all these contexts are so much different, are so much important to retain the multiplicity of the food producers, and they must have a space, bargaining capacity, and the food policies must accommodate
these kind of issues when they're trying to address food security at the national context. And I believe these are the issues that we'll be talking on how to retain the variety, the multiplicity of food producers and their characters, as well as help them with the technological innovations, not the corporate innovations, but the technological innovations that are derived and identified by the same people, same type of people who are living maybe far away, and they're sharing the technologies each other with them. How do we ensure that if there is a sudden food loss because of flood or drought, how do they face this challenge? So all this must be talked about in a space, in a political agenda by the food producers themselves. And I believe of stronger organizations, no matter what the form is, it can be cooperatives, it can be much larger than cooperatives, it can be village-based organizations, it can be their own limited organizations, but they must have a stronger voice to basically negotiate with the market, negotiate with the policymakers, and also collaborate with the other forces that are in place and playing to ensure food security. I'll not go further. Thank you very much for listening to me. I don't know if I made any sense, but thank you very much. Passo a palavra a Júlia Alves, Presidente de Atuar, Secretariado do Mecanismo de Sociedade Civil do CONSAN. Eu vou aproveitar o convite e vou falar de pé. Com licença. Obrigada. Bom dia, bem-vindos. Permitam-me uns breves minutos para fazer, de facto, uma apresentação protocolar. Também é necessário. Excelentíssimo Senhor Representante do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural de Portugal, Engenheiro Luís Capola Santos, Engenheiro Eduardo Diniz, representante do Senhor Secretário Executivo da CPLP, Embaixador Morado Moraghi, Dr. Manuel Lapão, Diretor da Cooperação do Secretariado Executivo da CPLP, representante do Presidente em exercício do CONSAN, CPLP, Ministro da Agricultura do Timor-Leste, Stalinaldo Silva, Engenheiro Justino dos Santos Silva, Diretor Nacional de Segurança Alimentar de Timor-Leste, Hélder Muteia, representante da FAO em Portugal, Carlos Meia-Litz, representante da Divisão de Parceiras da FAO Roma, Shaidur Rahman, coordenador da Rede Internacional da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional, Belarmino Jalembe, diretor-geral da ADRA Angola, representante do MSC CONSAN, excelentíssimos senhores e senhoras embaixadores e embaixatrizes dos Estados-membros da CPLP, excelentíssimos senhores e senhoras representantes do Comitê de Coordenação dos Mecanismos de Facilitação da Participação da Universidade, setor privado e parlamentares no CONSAN CPLP, excelentíssimos senhores e senhoras representantes da sociedade civil dos países da CPLP, excelentíssimos senhores e senhoras convidados e convidadas e participantes neste FAFSAN II. É com muito ânimo que a Atuar participa ativamente da organização deste segundo fórum, um momento fundamental de discussão sobre as estratégias para erradicar a fome e afirmar o direito humano à alimentação e que esta mesma seja adequada a milhões de pessoas nos nossos países. Para aqui estarmos, um longo caminho foi percorrido, sempre com a presença da Atuar e seus associados. Foi em setembro de 2007, há alguns anos, portanto, que várias organizações da sociedade civil dos países africanos da CPLP lançaram em Fortaleza, no Brasil, uma articulação em rede que foi decisiva para poderem participar com maior qualidade no diálogo com os respectivos governos e organismos internacionais, entre as quais a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a União Europeia e a CPLP, visando a implementação de políticas soberanas de segurança alimentar e nutricional e o reforço do direito humano à alimentação. Em 2010, já todos esses países possuíam estratégias nacionais de segurança alimentar e nutricional. A Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e Nutricional dos PALOP amplia-se então ao Brasil,
Portugal e Timor-Leste, criando-se a REDSAN CPLP, a qual se empenha na construção de um novo modelo de governança para a segurança alimentar e nutricional na CPLP, o que, como sabemos, acontece em 2012, quando os chefes de Estado e de Governo da CPLP ratificam a Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e o seu principal órgão de governança, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP. Como também, neste processo, a Atuar teve a coragem de acreditar, desde o primeiro momento, que a sua dimensão ou até a dimensão do seu país não eram um entrave à realização deste objetivo, ou, como disse o poeta, à realização de todos os sonhos do mundo. Soubemos congregar esforços e a muitos unir em redor deste sonho. A isto chamam os senhores economistas, sociólogos e afins, construção de capital social. Estamos mais fortes e mais unidos e, sobretudo, muito determinados em não deixar retroceder esta articulação. Meus senhores, minhas senhoras, a aprovação e a implementação da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional da CPLP e o funcionamento do seu órgão máximo, o CONSAN-CPLP, são, talvez, umas das mais recentes e maiores conquistas desta comunidade, onde mais de 150 milhões de pessoas são afetados, direta ou indiretamente, pelas externalidades geradas por um sistema alimentar obsoleto. Um sistema que gera desnutrição, má nutrição, obesidade, sobrepeso, poluição e um conjunto, por vezes, inimaginável de doenças nele originadas. Um sistema que condena à pobreza e à exclusão aqueles que produzem alimentos saudáveis. Este sistema precisa certamente ser transformado para bem de todos. E hoje, aqui, nesta sala, temos que dar passos mais firmes nesse sentido. Como referiu o anterior relator especial das Nações Unidas para o Direito Humano à Alimentação Adequada, Olivier Doster, em carta enviada ao COSAN por ocasião da sua primeira reunião, e vou dizer, o direito à alimentação adequada deve ser compreendido não apenas como um símbolo para o combate à fome e à desnutrição. Ele é operacional. Ele melhora a eficácia e a sustentabilidade das intervenções na área da segurança alimentar. Se a mesma vontade política e os mesmos recursos, hoje dirigidos ao aumento da produtividade agrícola, forem canalizados para este processo político, a fome poderá ser por todos derrotada. A Atuar dá, por isso, as boas-vindas nesta reunião às universidades, ao setor privado, aos parlamentares, aos senhores embaixadores e a todos os atores relevantes nesta caminhada, que já não retrocede, acreditamos nós. A Atuar formula os votos de que o Brasil anuncia aqui, na pessoa do seu embaixador junto à CPLP, a data da próxima reunião do CONSAN-CPLP, momento em que as diferentes matérias aqui discutidas poderão ser finalizadas e encaminhadas aos nossos chefes de Estado. Ao Secretariado Executivo da CPLP e à Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, agradecemos o apoio sempre prestado e manifestamos o nosso empenho em continuar a trabalhar incansavelmente por uma CPLP que contribua para devolver a dignidade a milhões de pessoas que acreditam na língua que as une, mas também sabem, infelizmente, que esta pode separar. Muito obrigada e bom trabalho. Agradeço aos participantes desta mesa, dou por encerrada esta mesa e agora há um breve intervalo. Muito obrigado.